Nós vamos meditar hoje em 1 Coríntios capítulo 13. Semana passada terminamos o capítulo 12 dessa epístola, capítulo em que Paulo começou a abordar um novo tema da carta sobre o uso de dons na igreja. E esse capítulo também tem a ver com o uso de dons. Texto muito conhecido até por aqueles que não seguem a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Senhor nosso Deus, nós queremos mais uma vez essa noite nos colocar diante do Senhor e pedir que a Tua palavra mesmo discirna para a gente o nosso coração, o nosso estilo de vida, o amor que professamos, que dizemos ter. Que o Teu Espírito nos conduza aqui na meditação da Tua palavra e confronte o nosso coração, de cada irmão meu, a começar em mim aqui essa noite. Nós precisamos da Tua instrução, nós precisamos do Teu Espírito, nós precisamos do Senhor nos ensinar o amor, não apenas na teoria, mas nos capacitar, Senhor, a viver uma vida de amor ao Senhor, uma vida de amor ao próximo, de serviço, de negação, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui, o texto de 1 Coríntios 13, talvez seja um dos textos mais conhecidos e mais amados da palavra de Deus, até mesmo por quem não conhece o Senhor Jesus, porque com frequência a gente encontra ali em convites de casamento trechos ali de 1 Coríntios 13, a gente encontra até em músicas de descrentes, como por exemplo a tão famosa música aí de Legião Urbana, né, que canta a respeito aqui, literalmente o texto de 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, eu nada seria. Então, esse é um texto que de fato é conhecido e usado por muitas pessoas, mas por muitas pessoas que por diversas vezes não meditam no que as palavras desse capítulo aqui significam, e que usam esse texto aqui de 1 Coríntios 13 simplesmente porque acham as palavras deles bonitas, porque acham uma poesia bonita, usa como declaração de amor muitas vezes, né, do esposo para a esposa, da esposa para o esposo. Mas nesse texto daqui, inclusive, Paulo não está tratando para a gente a respeito de um amor conjugal.
Embora esse amor descrito aqui também tem aplicações práticas também para o casamento. A gente pode tirar exemplos para a gente de como viver a vida conjugal. Mas não há beleza na vida se as palavras aqui apresentadas nesse texto não forem vividas por a gente, não forem praticadas por a gente, não forem encarnadas em nossa vida. Se esse amor daqui só for apenas conceitual para a gente, de nada adianta a gente repetir esse texto daqui. O que Paulo está mostrando para a gente aqui é que o amor é a maior característica que deve definir a vida do crente, a vida do cristão. Você é crente de verdade, o que deve definir a sua vida é o amor. Paulo está usando esse capítulo daqui, 13, como parte do argumento que ele vem desenvolvendo desde o capítulo anterior, o capítulo 12, e vai desenvolver até o capítulo 14, tratando sobre o uso correto dos dons na igreja. Dons que em Coríntio, como a gente já tem visto há algumas semanas, estava causando ali confusão, intriga, egoísmo, inveja, divisão. Dons que estavam sendo usados ali na igreja sem amor, sem a forma correta. Os dons precisam ser exercitados na igreja com um coração movido pelo amor de Deus. E Paulo está aqui denunciando, com esse texto, a falta de amor dos coríntios e querendo mostrar a inutilidade deles exercitarem os dons deles sem amor. Na verdade, a inutilidade, Paulo vai mostrar aqui não só a respeito de dons, mas a inutilidade de a gente fazer qualquer coisa que seja na nossa vida sem ser movido pelo amor de Deus. Até porque ele já mostrou, ele não está dizendo aqui, olha, os dons são inúteis. Ele está dizendo, não adianta os dons sem o amor de Deus. Até porque ele já mostrou que os dons dados por Deus devem gerar na igreja unidade. E agora ele está mostrando aqui que o exercício dos dons deve ser movido pelo amor de Deus. E o amor não é apenas mais um dom do Espírito. Eu sei que na legenda aí, muitas vezes da nossa Bíblia, nesse textinho negrito, vai estar dizendo assim, o amor é dom supremo. Mas todos esses títulos aí na Bíblia não são inspirados, certo? Não foi dado pelos autores dos livros da Bíblia. É só para facilitar. O amor não é apenas um dom do Espírito. Paulo não está dizendo aqui que os outros dons, olha, os outros dons que eu já tenho descrevido nos capítulos anteriores, são bons. Mas o amor é melhor. Não é isso que Paulo está dizendo para a gente. O que ele está dizendo aqui é que o amor forma o ambiente em que os dons devem ser exercidos, em que os dons acontecem. É como se o amor fosse o solo onde os dons da igreja vão florescer, vão crescer na igreja. E ele sabe, por exemplo, que quando um cristão ali em Corintos profetizava ou falava em línguas, movido de fato pelo amor divino, a igreja vai ser edificada. Naquele contexto, a igreja seria fortalecida pelo Senhor, mas sem amor. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto é que os crentes são incapazes de desfrutar verdadeiramente dos dons espirituais. Paulo olha para os dons e conclui que fora do contexto do amor, esses dons não fazem sentido algum. É isso que ele está dizendo para a gente aqui. Então eu queria que a gente meditasse nessa noite no tema o amor do povo de Deus. Como é que o povo de Deus ama? Como deve ser o amor do povo de Deus? Em primeiro lugar, do versículo 1 ao versículo 3, a gente vai ver que esse amor do povo de Deus é necessário em tudo o que a gente faz. Nada nenhuma área da vida da gente deve ser realizada sem o amor de Deus. Paulo começa citando aqui, no versículo 1, o dom que mais estava causando ali na igreja confusão, orgulho, ciúmes na igreja, que era o dom de línguas. E aí no versículo 1 ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor,
eu serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Paulo pega agora como exemplo aquele dom que no conceito dos coríntios tornava alguém na igreja uma pessoa muito importante. E aí ele pega esse dom e mostra que sem amor, na verdade, eles não estavam se tornando gente importante, mas na verdade eles estavam se tornando um barulho irritante. É isso que Paulo diz aqui. O que ele está dizendo é: olha, se você não for movido pelo amor de Deus, não importa se você consegue falar todas as línguas, todos os idiomas que existem na terra, e ele usa até de um exagero intencional aqui, quando ele diz: não importa se você conseguisse falar até mesmo a língua dos anjos, se existia uma língua dos anjos, não importa você falar ela, se não for movido pelo amor. Sem amor, não importa. Sem amor, você não é alguém importante, porque falar em outras línguas, como acontecia ali na igreja dos Coríntios, sem o amor, o falar em outras línguas, Paulo está dizendo que era simplesmente barulho. É sem amor. Fale todos os idiomas da terra. É sem amor, é somente barulho. E um barulho irritante. Paulo está dizendo aqui que falar em línguas sem amor é como se você pegasse um metal e ficasse batendo em outro metal. Tem. Ele não está falando de um metal usado aqui para produzir um som belo, uma música, algo afinado, notas musicais afinadas. Não é isso não, é barulho repetitivo, desafinado. Barulho chato mesmo. É isso que Paulo está dizendo para a gente. Aquele barulho que incomoda o ouvido se a gente fica escutando por muito tempo. Sem amor, o dom de línguas é somente um barulho irritante. É isso que Paulo está dizendo aqui para a gente. Entenda que aqui Paulo não está dizendo que o uso do dom de línguas era inútil ali na igreja de Corinto, naquele tempo, na revelação, na história da redenção. Era necessário naquele tempo ali, sim. Era um sinal para os incrédulos. Quando o povo de Deus foi batizado ali em Pentecoste, havia gente de vários lugares, e as pessoas falavam em línguas, em idiomas, não línguas de anjos, porque cada pessoa entendia no próprio idioma. E ali, depois de um tempo, a gente vai ver o Espírito Santo também dando dom de línguas ali no percurso que Jesus disse que ia acontecer do Evangelho se espalhando na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Tem essa dinâmica em Atos, mostrando que o Evangelho de fato estava se expandindo naquela época. Então Paulo não está dizendo aqui que o dom de línguas era inútil naquele tempo. Ele está dizendo que ele era ruidoso se ele não fosse usado, motivado pelo amor de Deus. Meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa aqui essa noite. Mesmo que eu use as mais belas palavras, com a mais bela eloquência possível, com a mais clara compreensão de todas, se isso for movido simplesmente por orgulho, por vaidade, se não for movido pelo amor de Deus para edificar o povo do Senhor, para a glória de Deus, no conceito do Senhor, eu estou fazendo somente barulho, e um barulho desagradável, um barulho irritante. E Paulo continua aqui no versículo 2, citando outros dons, que no conceito ali da igreja dos Coríntios, tornava alguém importante. Veja aí o versículo 2, o que ele diz. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Paulo agora entende que os membros da igreja possuem esses dons aqui que estão descritos no versículo 2 e que eles consideram esses dons mais uma vez importantes e que traziam fama às pessoas que possuíam esses dons. De tal maneira que com as profecias e com o conhecimento que aqueles irmãos tinham, aqueles irmãos iam adentrar
em todos os mistérios de Deus, iam desenvolver aqui um conhecimento maravilhoso sobre as coisas divinas, mesmo que aqueles irmãos aqui tivessem uma fé que fosse tão grande ao ponto de arrancar um monte dali e lançar o monte em outro lugar. Ele diz para a gente: isso tudo que vocês consideram em alta monta, considera como um precioso, não é nada, se não for movido pelo amor de Deus. Profetizar, conhecer os mistérios de Deus profundamente, ter uma fé que transporta montes. Vocês podem fazer isso tudo, vocês podem ter esses dons espirituais que vocês consideram extraordinários demais, mas se não tiver amor, vocês não são nada. É o que Paulo está dizendo aqui. E mais uma vez, entenda que Paulo não está menosprezando esses dons que estão aí no versículo 2, não. Os dons são importantes, os dons são necessários, os dons são honrados por Deus, como a gente viu ali no capítulo anterior, no capítulo 12. Mas esses dons são esvaziados se eles não são exercitados no amor de Deus, para o serviço do povo de Deus e para a glória de Deus. Somos o nada quando não somos movidos pelo amor de Deus. Até mesmo a fé que a gente diz ter, mesmo que transporte um monte de um lugar para o outro, que talvez tornaria a gente ali no contexto da igreja alguém respeitado, alguém admirado pelas pessoas, se essa fé não for exercitada com amor no conceito de Deus, eu não sou nada. No conceito de Deus, se exercitamos a nossa fé sem o amor de Deus, nós não somos nada. E Paulo nos dá mais um exemplo aqui de falta de amor. Veja aí o versículo 3. Ele vai dizer: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E agora Paulo não está falando aqui especificamente de dons. Perceba que nesse versículo 3, ele não está listando nenhum dom para a gente, mas com certeza ele está falando aqui para a gente de exemplos, de ações externas que podem criar a aparência de que nós somos de fato gente crente. E crentes piedosos. Ele está falando aqui de coisas que podem nos dar a ideia de um cristianismo bem prático, de um cristianismo em ação. Já pensou? Ezequiel entregando todos os bens dele para os pobres. Pense num cara crente. Pense num cara espiritual, piedoso, vendendo tudo para ajudar as pessoas, como os espíritas fazem. Boas obras em socorro do necessitado. É por amor a Deus, será? Ou é por interesse? Porque lá em Recife, por exemplo, a gente vê muitas vezes ali a campanha do quilo que se fala, os espíritas no sol, de meio-dia, recolhendo moedinhas ali para ajudar as pessoas. Mas não é um amor altruísta, não. É pensando nas boas obras, no que eu vou receber. Porque se eu não fizer boas obras aqui, eu não vou ser beneficiado por Deus. É esse o padrão deles. Agora pense também Ezequiel entregando o próprio corpo dele para ser queimado, ser martirizado. Que irmão crente, não é verdade? Digno de ser celebrado, digno de ser lembrado na igreja. Não é isso que a gente pensa em exemplos assim? Mas Paulo está dizendo que se a motivação que leva a gente até mesmo às ações mais altruístas, aos atos mais abnegados de negação da gente mesmo, que nos leva a abrir mão até da nossa própria vida sendo entregue para queimar o nosso corpo, que aparentam atos de servos de fato, até isso tudo, se a motivação não for o amor de Deus, o que Paulo diz aqui é que nada disso vai ter proveito para mim. Nada disso me aproveitará. Isso diante de Deus não terá utilidade alguma para a gente. Qualquer coisa que a gente faça na vida, meus irmãos, seja os dons que Deus deu para a gente, seja sermos caridosos,
seja participarmos de absolutamente tudo da vida da igreja, seja ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, seja eu me levantar de madrugada para orar, seja eu jejuar, seja eu ser generoso. Tudo isso é como barulho. Tudo isso nada seremos e não nos aproveitará absolutamente nada, se não for movido pelo amor de Deus. Se for algo apenas religioso, se for algo que a gente simplesmente está acostumado, se não for movido pelo amor de Deus, isso não é nada. É o que Paulo está dizendo aqui. E Paulo sabe que a gente pode fazer todas essas coisas que estão descritas aqui no versículo 3, no primeiro, segundo e versículo 3 também. Ele sabe que a gente pode fazer todas essas coisas sem ser por amor a Deus, sendo por vaidade, sendo para aparecer, para sermos admirados, ou até para nos sentirmos de alguma forma aceitos por Deus, como se nossas boas obras pudessem conquistar de alguma forma o favor de Deus. Paulo sabe que a gente pode fazer isso tudo aqui simplesmente por egoísmo, simplesmente por pecado. Mas no conceito de Deus é inútil, se não é feito movido pelo amor de Deus. Então a gente está meditando aqui essa noite no tema o amor do povo de Deus. E em primeiro lugar, nós vemos que é necessário esse amor em tudo o que a gente faz. Mas em segundo lugar, do versículo 4 ao versículo 7, nós vemos também aqui que esse amor é um amor ativo. É um amor que age. Eu vou chegar lá. Ela estava falando aqui que é para a gente diferenciar que amor não é somente sensação. E é exatamente nesse trecho daqui que a gente vai ver que amor de fato não é uma sensação. Aquele texto que a gente leu hoje lá de João 15 dizia que um mandamento novo o Senhor nos dá, que é amar uns aos outros. Amor não é sentimento. Amor não é simplesmente sensação. Amor é escolha, ação, obediência. Eu sei que nos nossos dias o conceito de amor é algo que realmente é algo muito subjetivo para a gente. Parece estar apenas no campo dos sentimentos, no campo das sensações. Mas amor não é apenas dizer coisas bonitas. Amor não é apenas um conceito abstrato. Porque amor se traduz em ação. Amor se traduz em prática de vida. O amor é ativo. E Paulo descreve o amor aqui usando pelo menos 15 verbos. Usando 15 palavras que mostram a ação do amor. Não é só sentimento. Veja, ele está descrevendo verbos. Verbo para a gente exprime ação. Então demonstra o amor verdadeiro. Demonstrar o amor verdadeiro a gente não demonstra somente pelo que a gente fala. Não somente através de meros sentimentos, mas através de ações, de prática de vida. O amor vai ser percebido de forma prática na vida da gente. E Paulo começa aqui a descrever como o amor age, o que o amor faz e o que o amor não faz. Veja aí o versículo 4 que ele vai dizer. O amor é paciente, o amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Eu sei que tem palavras aqui que são difíceis para a gente ler, a gente não compreende. Não vai dar tempo de a gente analisar de forma bem profunda e bem detida em cada uma dessas palavras, mas eu vou dar uma pincelada em cada uma dessas palavras aqui. Mas é como se Paulo estivesse olhando para a gente e dizendo assim: olha, você quer descobrir se de fato você está amando? E lembre que o Senhor Jesus disse que nós temos que amar até os nossos inimigos, até aquelas pessoas que perseguem a gente, até aquelas pessoas que talvez a gente não goste tanto delas. Mesmo aquelas pessoas que você não gosta tanto, você tem que amar. Eu tenho que amar. Não é amar somente as pessoas que a gente acha agradável de amar, que a gente acha fácil de conviver, que pensam na vida do mesmo jeito que a gente pensa na vida. Você quer descobrir, meu irmão, se de fato você está amando? Paulo agora vai dar características do amor para a gente pesar a nossa própria vida,
para a gente pensar aqui, olhar para a vida da gente, será que eu tenho exercitado o amor verdadeiramente? Porque se eu tenho exercitado, essas características estão presentes na nossa vida. E ele começa dizendo aqui, olha, o amor é paciente. O amor, ele permanece calmo, mesmo diante das provas da vida, mesmo diante das ofensas das pessoas, mesmo diante da teimosia das pessoas, mesmo diante do que não nos agrada na personalidade das pessoas. O que Paulo está dizendo para a gente é: o amor, ele é paciente. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui, olha, o amor, ele é lento em ficar zangado. O amor não tem pavio curto. Será que de fato amamos, meus irmãos? Misericórdia mesmo. O amor é paciente, como Deus é paciente conosco, porque Deus é amor. O amor é paciente. Mas Paulo continua aqui, está pesado para a gente, e o padrão está alto, só nesse primeiro exemplo daqui prático do amor. Vamos continuar aqui. O amor é benigno, e isso significa que o amor, ele espelha a bondade e a misericórdia do nosso Deus, a benignidade que o próprio Deus oferece para a gente. O amor não existe somente quando o outro me doa amor. O amor deve existir mesmo quando o outro me doar ódio, afronta. O amor é bondoso, como nosso Deus é bondoso conosco, porque Deus é amor. Paciente, benigno. E para uma igreja onde existia ali muito ciúme, Paulo, inspirado por Deus, também diz que o amor não arde em ciúmes. Não arde em ciúmes. O amor, ele não se torna desejoso do que os outros têm. Sabe aquela história, fulaninho faz isso, e todo mundo reconhece fulaninho. Mas eu faço a mesma coisa e ninguém me dá valor. Ninguém me reconhece. Arder em ciúmes. Ter inveja. O Senhor aceitou a oferta de Abel, mas a minha, ele não aceitou. O nosso pai ama mais a José do que a todos nós. Vamos vender José como escravo? Fulaninho consegue tudo o que eu queria ter e eu não tenho. Fulaninho é tudo o que eu queria ser e eu não consigo ser. Meu irmão, você está satisfeito com tudo que Deus lhe deu? Porque o amor não arde em ciúmes. O amor não é invejoso. Mas Paulo continua aqui no versículo 4. Ele diz: o amor não se ufana. E isso significa que o amor, ele não fica se auto-exibindo, se gabando, contando vantagem. Eita, deixa eu ver aqui. Eu vou participar daquele evangelismo. Eu vou participar daquela ação social de serviço às pessoas. E eu vou tirar uma foto aqui, uma selfie, para mostrar a todo mundo, para me gabar de como eu sou espiritual. Eu ajudei uma família ali. Deixa eu pedir oração aos irmãos da igreja, enquanto a gente estiver ali numa reunião de oração, e eu vou aproveitar para dizer que eu ajudei aquela família. Olha, eu ajudei aquela família que está necessitada. Lembra que Jesus fala no Evangelho, quando a gente servir alguém, que nem a nossa mão direita saiba o que a nossa mão esquerda fez. O amor não é amostrado, meus irmãos. Falando na linguagem da gente, esse amor não se ufana. É que o amor, ele não é amostrado. Ele é discreto, ele não é prepotente, ele não é orgulhoso, ele não é vaidoso. Eu posso dar até a minha vida para ser queimada, como Paulo disse ali no versículo 3, simplesmente me ufanando, para que eu seja lembrado. Mas o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo aqui para a gente é que o amor não se ufana. Mas vamos continuar. Ele diz também que o amor não se ensoberbece.
E a ideia da palavra aqui no original de alguém que está se ensoberbecendo é de alguém que está inflando, de alguém que está sendo inchado de ar, de alguém que faz algo e se infla, se enche ali de importância, se enche de orgulho pelo que fez. Alguém que é egoísta, alguém que é centrado em si mesmo, e o amor não é assim. Mas vamos para o versículo 5. Paulo continua mostrando como é que o amor age. Será, meus irmãos, que nós amamos de fato diante dessas características aqui? Versículo 5, ele vai dizer que o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Então, em primeiro lugar aqui, não se conduz inconvenientemente. O amor, meu irmão, não é inconveniente, não é grosseiro, não é impertinente. O amor não age como alguém que diz: eu sou assim, pronto. Quem quiser gostar, que goste. Quem não quiser gostar, que não goste. Nós não fomos chamados para parecermos com o nosso velho homem caído, arrogante, inconveniente. Nós somos chamados para ser semelhantes a Jesus Cristo, que é manso, humilde de espírito. A síndrome da Gabriela, sabe aquela música famosa? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. A síndrome da Gabriela não combina com o povo de Deus, porque o amor de Deus não se conduz inconvenientemente. Mas Paulo diz também que o amor não procura os seus interesses. O amor não age como alguém que diz: eu faço isso somente se eu ganhar aquilo. Eu faço tal coisa somente se eu for beneficiado de alguma maneira. Se só os outros se beneficiarem, eu não vou fazer não, porque eu não sou besta, eu não vou perder meu tempo, eu não vou ter nenhum ganho com isso. Lembre do Senhor Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Lá em Filipenses 2,4, nos diz que para termos uma ação, nos diz na verdade para termos uma ação totalmente oposta a essa daqui, de procurar o nosso próprio interesse. Lá em Filipenses, Paulo vai dizer: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Mas vamos continuar aqui, analisando o amor da gente. O amor não se exaspera, o amor não se torna enfurecido, não se deixe irritar, não se ira com facilidade. Como é que você faz em casa, meu irmão? Com a sua esposa, com os seus filhos. Você diz que ama o Senhor e trata a sua esposa, o seu esposo, com grosseria. Você está gritando em alto e bom tom para o mundo, dizendo que o seu amor é um amor falso e um amor hipócrita. Você ama a Deus, mas não ama ao próximo que está aí perto de você, que convive com você dia após dia, tratando com grosseria. O amor não se exaspera. Mas tem mais: não se ressente do mal. Não fica contando quantas vezes o meu irmão errou contra mim. Ressentimento, o conceito de ressentimento é escolher sentir novamente, aquilo que alguém fez contra a gente. Já passou a ocasião, mas eu fico revivendo. Eu escolho ficar sentindo aquilo de novo, me contaminando, me amargurando, me envenenando, ao invés de perdoar. E o que Paulo está dizendo aqui é que o amor não é assim. Já pensou, meu irmão, se Deus ficasse agindo assim com a gente, ficasse lembrando dos nossos pecados, dos pecados que a gente já pediu perdão, e ficasse ressentindo, escolhendo sentir novamente a afronta do nosso pecado? O que é que sobraria da gente? O amor não é assim. Ao invés de ressentir, o amor escolhe perdoar a dívida. O amor escolhe não contabilizar as ofensas que fizeram contra a gente.
Não trazer mais as ofensas que fizeram contra nós de volta à superfície. Lembra que Deus fala assim que o pecado da gente, Ele lança no mar do esquecimento? Então não se ressentir do mal é não trazer de volta à superfície aquele sentimento. O amor não guarda um registro das injustiças que fizeram contra nós. Até porque as injustiças e as ofensas que a gente lançou contra o nosso Deus, nada que façam contra a gente se compara ao que a gente fez. Nada que fizeram contra a gente levou a gente a morrer pelo pecado de alguém, a ser crucificado. E Jesus nos perdoa. Quem somos nós para ficar guardando o ressentimento? Mas vamos lá, versículo 6. O texto diz: não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Sabe aquela atitude que a gente muitas vezes usa de bem feito? Eu acho é pouco. De forma alguma é uma atitude que reflete o amor de Deus. É bronca, né, meu irmão? Porque muitas vezes é isso que quer explodir no nosso coração. Justiça própria. Mas o amor busca encontrar a verdade e ele se regozija quando essa verdade triunfa sobre o mal. O crente não deve se alegrar com a injustiça, não. Mesmo quando a injustiça for contra o nosso inimigo. O crente não deve se alegrar com a injustiça, mesmo quando for contra aquele político que a gente não gosta de jeito nenhum. E muitas vezes a gente vê parentes de político morrendo e as pessoas dizendo: bem feito, pena que não foi você, pena que não foi o político. Meu irmão, se você como crente age dessa maneira, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Veja isso, amor tudo sofre, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. Mas será que isso significa que uma pessoa amorosa é uma pessoa que acredita de forma ingênua em tudo que dizem para ela? É uma pessoa ali que é excessivamente confiante? Basicamente é alguém que é um capacho. Será que significa isso? De forma nenhuma, meu irmão. O amor não significa isso, mas significa que a sua vida deve ser caracterizada pelo amor de Deus. E se é caracterizado pelo amor de Deus, você vai ser alguém que na vida não é alguém que é cínico. Você vai dar às pessoas que se opõem a você o seu amor. Você vai pensar o melhor dos outros. Não vai ali imediatamente tirar conclusões negativas sobre as pessoas e sobre as suas ações. Meus irmãos, deixa eu confessar para vocês, muitas vezes isso é um pecado que eu tenho. Eu olho para pessoas que me entristeceram, que me decepcionaram, e eu penso até que a forma dela agir com bondade comigo está de alguma forma ali recheada por trás de alguma intenção maléfica. E se nós amamos, nós não vamos pensar o pior sobre essas pessoas, e nós não vamos desistir dessas pessoas. Se o amor é tudo isso, se o amor é o atributo que deve nos definir como cristãos, eu e você deveríamos ser capazes de dizer: olha, eu sou paciente, eu sou benigno, eu não ardo em ciúmes, eu não me ufano, eu não procuro os meus interesses, eu não me alegro com a injustiça, mas eu me regozijo com a verdade. Nós devemos nos analisar, meu irmão. Porque se não é assim, a gente está em pecado. Exatamente. Eu sou paciente. Pensa aí, se analise no seu lugar. Eu sou paciente, benigno. Senão, o que é que eu estou fazendo a respeito disso daqui que Deus está mostrando para a gente? Eu estou feliz na minha impaciência e na minha indelicadeza. Eu acho até que minha impaciência muitas vezes é justificada, pelo menos com certas pessoas, porque ninguém merece aquela pessoa. Ou eu reconheço as minhas falhas nessa área daqui e faço qualquer coisa para melhorar nesse aspecto,
para pedir: Senhor, me socorra aqui. Pensa aí no seu lugar. Você está satisfeito com o que você tem? Você é humilde a respeito dos dons que você recebeu? Ou você é invejoso de outras pessoas e dos dons que Deus deu para essas pessoas? Você imagina assim: eu tenho uma coisa que eu não recebi ainda, e eu acho que eu sou digno por causa dos dons que eu tenho. Eu sou digno de receber aquilo. Eu sou manso. Estou falando aqui, não é para você pensar em mim, Ezequiel, não. Quando eu estou falando eu, é você pensar em você mesmo. Eu sou manso, eu sou arrogante. Eu penso em mim mais do que eu devo. Mais do que eu penso nos outros que não têm o mesmo nível de educação meu, o mesmo nível de santidade meu, que não é tão crente como eu sou. Eu insisto que as minhas necessidades sejam realizadas. Na prática, eu acredito que o mundo gira em torno de mim. Eu acredito que todo mundo precisa fazer tudo exatamente da maneira que eu faço. Ou que todo mundo precisa exatamente pensar nas coisas que eu penso, da forma que eu penso. Ou eu estou disposto, como a Paulo, a dizer: olha, eu fiz-me de tudo para com todos, a fim de que por todos os modos alguns sejam salvos. Eu me alegro com a injustiça, especialmente se essa injustiça for contra outras, contanto que eu ganhe algo. Ou eu me regozijo com a verdade, até quando a verdade dói em mim. Até quando a verdade vai trazer consequências práticas para a minha vida. Até quando a verdade não me ajuda a conseguir aquilo que eu tanto quero. Que o amor não se alegra com a injustiça. Eu sei, meu irmão, que essas perguntas que eu acabei de fazer aqui são perguntas difíceis. Pode ser doloroso para a gente responder a perguntas como essas de forma honesta. E definitivamente é muito mais fácil ver onde outras pessoas estão errando no amor delas do que a gente admitir que a gente está falhando no nosso amor. Mas essas perguntas aqui são necessárias para a gente analisar a nossa vida. 7:56. Porque em nossos casamentos, onde o amor, como definido por Paulo, como definido por Deus, é presente, é um belo reflexo do relacionamento que Cristo tem com a sua noiva, a igreja. Será que a gente tem amado como Cristo amou a igreja? Como os pais, quando nós mostramos esse amor aos nossos filhos, existe um reflexo do amor paternal do nosso Deus por nós. O amor misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e verdade, que Ele mostrou a nós, através de Jesus Cristo. Ou como irmãos na nossa casa, ou até irmãos em Cristo. Quando vivemos essa vida de amor na comunidade da aliança, existe uma antecipação da comunhão perfeita que nós vamos desfrutar na glória com Deus. E como a igreja vivendo no meio de um mundo que muitas vezes é hostil, quando mostramos esse amor, estamos mostrando ao mundo quem é o nosso Senhor e Salvador na verdade. Mostrando o amor do próprio Deus. E por fim, meus irmãos, a gente está meditando essa noite no tema o amor do povo de Deus. E nós vimos em primeiro lugar que esse amor é necessário em tudo que a gente faz. Se não tiver amor, não é nada, é barulho, é inútil. Em segundo lugar, do versículo 4 ao 7, nós vimos que o amor ele é ativo. Não é apenas sentimento, não é apenas conceito subjetivo, mas o amor nos leva à ação. E Paulo nos deu aqui 15 verbos que descrevem bem para a gente o amor. E por último, do versículo 8 ao 13, nós vemos que o amor ele é permanente. O amor permanece. Veja aí, do versículo 8 ao 13, Paulo vai dizer: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência, ou seja, conhecimento, estudo,
passará. Ele não está dizendo aqui que o amor vai passar não, viu? O que ele está dizendo, olha, as profecias, elas desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência passará. Versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. O que Paulo está dizendo para a gente aqui nesses versículos é que os dons que os coríntios ali tanto valorizavam, que tanto amavam, o conhecimento, tudo isso um dia vai passar. Tudo isso um dia vai acabar, mas o amor, ele vai continuar existindo para sempre. Por toda a eternidade. Ele fala até aqui que até as três principais virtudes do crente, lá no penúltimo versículo, o último, a fé, a esperança, o amor, no fim, quando tudo estiver realizado, quando vier o que é perfeito, somente o amor vai permanecer. Nem mesmo a fé vai continuar existindo por toda a eternidade, e nem mesmo a esperança. Porque como a gente vê lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza de coisas que a gente espera, a convicção de fatos que nós não vemos, mas quando a hora do cumprimento de tudo chegar, nós vamos ver face a face, como o texto diz, vamos conhecer o Senhor plenamente, como já somos conhecidos por Ele. E quanto à esperança, Romanos 8, 24 diz para a gente, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, quando Cristo voltar, na plenitude dos tempos, a fé, no sentido de confiar em algo ou em alguém que nós não vemos, não vai ser mais necessária, porque nós estaremos diante do nosso Senhor, então não vai mais precisar de fé, nós vamos ver face a face. A esperança, o que a gente espera, já vai ser realizado, mas o amor que é um dos atributos de Deus, lembra? Deus é amor, o amor de Deus nunca passará, e para nós como filhos de Deus, o amor nunca vai passar também, o amor é permanente, a gente já deve viver em amor aqui, e nós vamos viver em amor por toda a eternidade. Então, para os coríntios, no tempo da escrita dessa carta daqui, a mensagem não foi que você precisa de amor, e não precisa fazer todas essas coisas que eu estou dizendo aqui, não é isso que Paulo está dizendo aqui. A mensagem de Paulo aqui não foi, a profecia não importa, mas o amor é o que realmente importa. Ou ter o dom especial de saber não é importante, mas o amor é realmente o que importa. Não é isso que Paulo está dizendo para a gente. Lembre que Paulo já disse, procurai com zelo os melhores dons. Ele fala isso no final do capítulo 12, e ele vai seguir também dizendo, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então Paulo não está desprezando os dons. Paulo está desprezando a prática deles sem o amor. Os coríntios aqui estavam sendo impacientes, estavam sendo indelicados uns com os outros, e Paulo mostra, o amor é paciente, o amor é bondoso. De forma prática, esse texto traz para a gente essas consequências também. Os coríntios estavam ali agindo com inveja, com jactância, e Paulo mostra que o amor não arde em ciúmes, não se ufana. Os coríntios estavam ali processando uns aos outros, ao invés de resolver as demandas entre si, o povo de Deus, resolver dentro da igreja mesmo, eles estavam levando as pessoas ao tribunal dos homens, buscando os próprios interesses. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz aqui que o amor não busca os seus próprios interesses.
Percebe que com isso tudo que Paulo está dizendo aqui, ele está simplesmente desvendando a falta de amor que estava existindo ali dentro da igreja dos Coríntios. Os coríntios, no seu tempo na história da redenção, tinham que usar os dons que eles tinham recebido do próprio Deus, e eles tinham que buscar esses dons sim. Paulo não está dizendo que os dons não têm importância, mas eles tinham que fazer isso governados pelo amor de Deus, no contexto do amor, construindo no fundamento do amor de Deus. E a mesma coisa permanece para nós hoje também, meus irmãos. Mesmo que os dons de revelação não são parte de nosso lugar na história da redenção, porque Deus já revelou tudo o que é necessário para a gente na história da salvação. Os dons são necessários e devem ser exercitados em amor. E eu sei que esse amor descrito aqui por Paulo não vai acontecer, brotar em nós de forma espontânea, nem se eu fizer muita força para que ele aconteça. Porque esse amor deve ser dado a nós através de uma obra sobrenatural de Deus. É só Deus agindo no nosso coração por meio do Espírito Santo que a gente pode amar nesse padrão que é tão elevado para a gente. Esse amor é amor para pessoas que não são naturalmente amáveis. Nós não somos naturalmente amáveis, meus irmãos. Somos naturalmente, nascemos como filhos da ira de Deus. Mas Deus nos amou e é o amor que deve ser expressado até mesmo ao nosso pior inimigo. Não é um amor que acha a sua raiz no sentimento morno, passageiro, volúvel. É o amor que vem de Deus. É o amor que só é possível para aqueles que pertencem ao nosso Deus, somente para aqueles que foram alcançados pelo amor do próprio Deus. E esse amor não é somente um amor teórico, porque Deus nos amou de forma prática, mandando o Filho dele para morrer no nosso lugar. O Filho dele, que diferente de nós, jamais falhou em qualquer uma dessas características do amor que Paulo descreve aqui em 1 Coríntios 13. É nisso que se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que a gente possa viver por meio dele, para que a gente viva o amor do próprio Deus. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou seu Filho como propiciação, como resolução para os nossos pecados. Meus irmãos, se Deus de tal maneira nos amou, como diz lá em 1 João 4,9, nós devemos também amar uns aos outros. Se Deus nos amou, mesmo nós sendo tão odiáveis, não amáveis, nós devemos amar uns aos outros também. E é isso que Paulo está ensinando para a gente aqui nesse texto. E que Deus nos ajude a amar uns aos outros verdadeiramente como Ele nos amou primeiro. Que Deus nos ajude, porque se Ele não nos ajudar, a gente não tem como amar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos. Isso, a gente vai clamar ao nosso Deus agora. Só Ele mesmo, só Ele para vencer o nosso coração orgulhoso, soberbo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Baixa a cabeça aí no seu lugar, meus irmãos. Eu sei que todos nós, sem exceção, temos o que confessar ao Senhor de pecado, de falta de amor. Todos nós. Mas que o pecado da falta de amor seja um tropeço na nossa caminhada e não o estilo de vida da gente. Que o amor de Deus nos vença e nos constranja. Gaste um tempo de oração mesmo, pedindo perdão a Deus
e pedindo que Deus vença o seu coração. E logo após vou quebrar o silêncio clamando a Deus que Ele tenha misericórdia de nós. Senhor nosso Deus, essa noite nós queremos te pedir misericórdia, misericórdia, Senhor, cada um de nós, porque a tua palavra nos constrange, o teu Espírito nos convence do nosso pecado. Nos sentimos tão pequenos, Senhor, tão falhos ao lermos textos como esses, e pedimos ao Senhor essa noite: tem misericórdia de nós, Senhor. Vence o nosso coração, muitas vezes orgulhoso, muitas vezes vaidoso, muitas vezes se alegrando com injustiça. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos confessar ao Senhor essa noite a falta de amor que muitas vezes nos leva a agir com grosseria para com as pessoas que o Senhor coloca para a gente conviver, para mostrar o teu amor, e a gente acaba falhando, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pelo teu Espírito, vence o nosso coração, vence o nosso pecado, vence a nossa incapacidade de amar, Senhor. Nós só podemos amar porque o Senhor nos amou primeiro. Então, dia após dia, nos dá consciência do teu amor, e que o teu amor constrange o nosso coração a amar o Senhor acima de todas as coisas, e a amar o nosso próximo, o nosso inimigo, como a nós mesmos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ensina-nos a viver com esse amor paciente, benigno, sofredor, que tudo espera, que tudo suporta, que não se ressente do mal, porque nós não temos capacidade em nós mesmos para vencer o nosso coração, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos vence e nos perdoa, e nos capacita a viver o amor do Senhor. Esse amor tão elevado, mas esse amor prático que se revelou para a gente na cruz do Calvário. Nos vence, Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nos ajuda a amar os nossos familiares, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos irmãos, as pessoas que trabalham com a gente, pessoas que muitas vezes nos enchem a paciência, agem contra nós com injustiça. Nos ensina, Senhor, a amar como o Senhor nos amou. Nos ensina, Pai. Tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, que o teu povo, a tua igreja, a começar de nós, aprenda o amor do Senhor, que nós sirvamos uns aos outros com o amor do Senhor, Pai. Nos ajuda para a honra e glória do teu nome, é o que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos.